A importância espiritual dos calendários maias tem sido demonstrada por estudiosos como José Argüelles, no momento em que, coincidência ou não, se aproximava uma grande transição de épocas, também na cronologia maia. Em suas andanças pelo mundo, o encerrador do ciclo recolheu informações chaves para o desenvolvimento destes conhecimentos, entre outras dignas para criar um corpo doutrinal sério e promissor. Entre os temas que Falun Gong deixou como que alinhavados está a questão dos ciclos espirituais chamados Katuns de 20 anos, e especialmente os ciclos sociais ou Baktuns de 400 anos, alvos não obstante de alguns de seus estudos, tal como diagramas da última era solar, também conhecidos como o ciclo de 13 Baktuns da conta larga, encerrado em 2012. Temos apresentado, inclusive, uma proposta de reaproveitamento e adaptação desses esforços, como base para as coisas e energias dessa nova era solar iniciada em 2012, e que deixaremos o link nas descrições fixas da plataforma. Trataremos aqui, porém, de uma aplicação especial dos ciclos Baktuns em particular, configurando os importantes ciclos milenares das idades de evolução humana. E neste sentido, o nosso presente estudo fará uma breve viagem pela história humana, para finalmente demonstrar o destaque que estes ciclos recebem na própria formação do Brasil. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O calendário social foi uma realidade indubitavelmente marcante na astrologia pré-colombiana, inclusive na zona mexicana, onde as culturas nutriam um imenso apreço pelas ciências astrológicas. Não raro, este tipo de calendário terminava plasmado na forma de um calendário geográfico também, relacionando o tempo e espaço, como ocorreu com os gnomos do Egito Antigo e com os seques dos Incas. No mundo mesoamericano também se verificou uma difusa prática da geografia sagrada, mesmo entre culturas mais rústicas como a dos índios yaquis, tal como nas célebres lendas de Tula ou de Aztlán. Entre os maias, os 9 ciclos gerais relacionados aos senhores do tempo, ou então senhores da noite, encerrando escalas sucessivas múltiplas de 20, começava no período de um simples dia ou Qin, e terminava em ciclos imensuráveis com dezenas de milhões de anos, remontando ao distante período da extinção dos dinossauros na Terra. É claro que estes 9 ciclos tampouco esgota os períodos importantes. Não se incluem ali, por exemplo, a maioria dos calendários observados pelos mesoamericanos. Na prática, se almeja com isto apenas dar uma ênfase ao papel fractal da escala vigesimal. Se a função prática dos ciclos maiores resulta todavia um mistério, os ciclos menores e os médios desta escala já soam realmente úteis e interessantes. Os pequenos são, pois, o dia, o mês de 20 dias e um ano de 360 dias, que quebra todavia o ritmo do esquema. E logo chegamos naqueles ciclos médios com efetivo caráter social, que são o Katun de 20 anos e o Baktun de 400 anos. E nessa altura devemos dizer que o tempo maia não era um tempo linear ou circular, e sim espiral. Em outras palavras, os seus calendários eram mandalas, tendo como estrutura central o próprio símbolo de Hunabku, como demonstramos em podcast dedicado a este tema em nosso canal. As diferentes divisões maias do tempo também são mandalas, e neste trabalho iremos explorar mais o universo do ciclo social Baktun, entre cujos símbolos acha-se esta curiosa forma de duplicação. Acontece que a melhor aplicação da mandala de Hunabku encontra-se no plano dos calendários sociais. As pessoas estão acostumadas a observar os calendários de uma forma mais ou menos isolada, e isso se deve muito à falta de um calendário social que relacione as grandezas,
aproximando assim o macrocosmo e o microcosmo. Podemos até dizer por isto que a astrologia social é a própria pureza da astrologia, porque permite realizar esta conexão entre o maior e o menor. Tal coisa está implícita na prática da astrologia antiga, naquilo que se chama de monômero, que é a valorização do signo solar em si. E o verdadeiro passo seguinte será conhecer o signo social ou coletivo, os arquétipos das gerações e assim por diante. Afinal, a própria religião costuma ter muito a ver com o culto ou o refinamento de um arquétipo coletivo. Vamos, pois, a uma análise da Mandala Runabku, tendo por pano de fundo o ciclo Baktum. E adiante trataremos de dar exemplos históricos para todos os nossos estudos, inclusive para o Brasil. Encontramos de início as grandes divisões de pares de séculos, com um yin e yang central do ciclo, simbolizado também pelas duas cores nele presentes. Mais adiante observaremos melhor a importância deste duplo século para os ciclos sociais. Logo temos as divisões quádruples do ciclo na forma dos seus 4 séculos, e que, como veremos, pode ser observado pelos trabalhos da arquitetura sagrada das pirâmides. Em seguida, estes se repartem na forma das gerações clássicas de 52 anos, chamadas de Fogo Novo ou Chumopili, em Nahuatl, que quer dizer enlaçamento de anos. Cada fogo novo significa uma pirâmide de tempo, que simboliza uma sincronização de calendários. A cada sincronização de 52 anos, se trocavam então os reis e se reconstruíam as pirâmides, as quais eram também sobrepostas, todavia, uma única vez antes de serem abandonadas, conformando assim o século Maia. E isto se assemelha muito aos ciclos chineses de reunir 2 ciclos geracionais de 60 anos. E por fim temos os fractais de transição dos séculos na forma dos ciclos Katum de 20 anos, valor que possui também a função de 0. Para chegar ao ciclo milenário, contudo, necessitaremos redimensionar a escala da Mandala Runabku na forma do duplo Baktum ou do calendário social Kabuktum. A palavra Kabuktum é uma contração de 2 termos maias, Kabu, que significa 2,5, e Baktum, que é o ciclo social de 400 anos. Trata-se, pois, de uma métrica de tempo que guarda analogias com o Tzolk'in e com o próprio ano cósmico, entre outros ciclos sagrados. Mas podemos chamar também a este calendário simplesmente como o milenário. O Kabuktum é um ciclo que marcou fortemente o próprio universo mesoamericano, no decurso dos 3.000 anos que perdurou esta cultura, e que representa tanto quanto durou o Antigo Egito e a própria China ancestral, assinalados daí por marcos tão importantes como podem ser o surgimento dos Olmecas, dos Maias e dos Toltecas, constituindo, pois, verdadeiras etnias raízes das sociedades mesoamericanas, algo como a teosofia denominaria como subraças. Contudo, também podemos encontrar alicerces astronômicos para os ciclos em questão. Na astrologia ocidental, os ciclos próprios de Júpiter e Saturno, aliás também chamados de senhores do tempo nesta tradição, são considerados geracionais, mas quando eles interagem entre si, começam daí a criar outros ciclos muito semelhantes aos ciclos sociais maias. As conjunções cronocrátor são tradicionalmente conhecidas por regularem os ciclos das sociedades e das civilizações. São ciclos de 20, 60, 200 e 800 anos, com certas variantes. O conhecimento dos cronocrátores também pode oferecer uma chave astronômica para a própria natureza do milênio, através das suas conjunções máximas de 960 anos. E o Katum Maia representa, pois, a unidade deste calendário unificado,
enquanto base das conjunções cronocrator. Este conjunto de ciclos forma, pois, um calendário completo de ciclos e de subciclos, como uma autêntica engrenagem sagrada. A nossa visão da astrologia é simbolista, embora as correspondências com a evolução humana e a natureza cósmica sejam sempre surpreendentes. Cabe reiterar, pois, que este conjunto de ciclos se encaixa com grande precisão no padrão mandala de evolução, ou na matriz Runabku de tempo, tema já apresentado neste canal, com link nas descrições fixas do presente vídeo. Esta estrutura complexa de mandala é permanente e renova-se ao longo do tempo, naturalmente, porém adquire características especiais a depender de local e de momento, ou seja, do próprio contexto histórico. E com isto avançamos para o próprio cerne do nosso assunto. Começaremos falando, pois, dos ciclos da formação sociocultural da Europa, que possui um histórico bem mais recente e conhecido. Os ciclos de 200 anos têm sido observados pelos historiadores, marcando uma série sucessiva de transformações sociais, com ideologias sempre bem definidas. O ciclo social de 200 anos é formado astronomicamente pelas conjunções de Júpiter e Saturno no mesmo elemento, capaz de simbolizar, assim, as próprias classes sociais. Ocorre, então, que os processos sociais podem ser tanto construtivos como desconstrutivos, como se observa nesta análise dos ciclos sociais da Europa em seus dois arcos milenares de evolução no decurso da Era de Peixes, ascendendo a partir das fundações do cristianismo até o apogeu da Idade Média, e logo descendendo até a criação da União Europeia ou ainda além. É este segundo arco milenar, porém, que é mais conhecido e que tem sido melhor estudado. Trata-se daí de um movimento de desconstrução social e cultural, desde a teocracia medieval até as revoluções socialistas, passando pelas monarquias e pelas repúblicas burguesas. Os ciclos mais recentes integram a chamada modernidade, que por si só envolve uma reconhecida dialética histórica que se encontra no cerne das doutrinas sociais modernas desde as formulações de Hegel e especialmente com Marx. Trata-se, porém, de uma dialética materialista, envolvendo os interesses da burguesia e do proletariado em especial, dentro de um ciclo Bakhtum completo de 400 anos, começando na Revolução Francesa. E também seria possível avaliar uma outra dialética, de teor espiritual, para a evolução social anterior, dentro das dinâmicas próprias das classes do clero e da nobreza que constituíram a chamada Velha Ordem. Isso significa, pois, que o Bakhtum pode ser realmente analisado dentro de uma integridade relativa, com suas polaridades intrínsecas. Porém, desde o ângulo de uma evolução maior ou mais completa, tal coisa não alcança a representar ainda o todo real dessa evolução. O horizonte histórico do homem comum, seja ele religioso ou materialista, não alcança ultrapassar na prática um período de 500 anos, ou mesmo aquele de 400 anos do Bakhtum. A consciência do milênio pertence a outro quilate de coisas, porque é capaz de abarcar a integridade de uma evolução humana. De modo que a melhor análise das energias acontece mesmo quando reunimos tudo isto dentro da celebrada ideia do milênio. Aí sim, teremos uma grande dialética onde os atores já não serão tão parciais, emergindo então um dualismo mais real na forma da divisão entre a espiritualidade e o materialismo. Cada um destes ciclos Bakhtum busca, porém, ser independente e exclusivo. Porém, esse divisionismo é mais característico dos processos de desconstrução, onde existe uma tendência de se negar o passado, diferente, pois, da construção, onde se está buscando erigir todo um futuro unificado. Este ciclo recebe, pois, o nome de Kabuktum, ou o duplo Bakhtum, que a rigor corresponde a 800 anos,
porém sempre existem mais 200 anos de transições, como demonstra a ciência do Manvantara, na fórmula de 20% do tempo de um ciclo distribuído no seu começo e no seu final. Não obstante, o calendário Kabuktum nada mais é do que uma reintegração de ciclos complementares ao modo de polaridades, comum na cultura solar, e que, no caso, resulta na prática na importante unidade do milênio, o qual também integra séries dentro de ciclos maiores na forma das idades do mundo. Esta complementaridade acontece com outras astrologias também, quando não se perdem, todavia, as suas próprias raízes. Nas suas origens caldaicas, se observavam eras reunindo os signos em pares. Semelhantes realidades podem ser encontradas nas raízes solares da astrologia ocidental através das culturas grega e romana, tal como demonstramos no podcast intitulado O Antigo Zodíaco Solar de 10 Signos. A doutrina dos avatares cíclicos também dá um sólido substrato para tais abordagens solares ou unificadas. E para ser ainda mais exato, tudo isso tem a ver com a própria propensão do universo de organizar as coisas em termos de simetrias, algo apenas natural, afinal de contas, dentro das leis do equilíbrio cósmico. E neste aspecto, o ciclo milenário representa apenas um degrau dentro do interminável esquema de polaridades do universo. Numa analogia, tal coisa é bem como reunir um casal com potencial de gerar filhos, sendo que estes últimos poderiam ser comparados aos fractais de transição. A astrologia solar interativa tende a lidar melhor com a ciência fractal. O Kabuktum representa, pois, apenas mais uma etapa no resgate das boas práticas integrativas dos ciclos complementares. E é então que, para voltar às nossas análises historiográficas, nos deparamos com um novo processo histórico. A certa altura da trajetória de desconstrução social da Europa, aconteceu o grande evento da descoberta das Américas, significando o começo de um novo ciclo civilizatório. Mas agora já não podemos falar de desconstrução social em relação a este novo mundo, e sim de construção social. Construção e desconstrução social são processos que levam 1000 anos cada qual. René Guénon falou do reino da quantidade e do reino da qualidade, e estes seriam termos propícios para caracterizar a natureza das atuais metas evolutivas de cada hemisfério do planeta, por mais que as aparências possam às vezes iludir. Nós já apresentamos trabalhos sobre tal dualismo histórico e sobre a unidade planetária virtual desta dialética maior, com link nas descrições fixas da plataforma. É claro que neste novo mundo também existem marcos sociais fortes, porém, não raro eles acontecem como uma reação ao velho mundo, ou seja, dentro dos esforços de emancipação. O Brasil, por exemplo, é muito grande, cabe à Europa toda ali dentro. Se os ciclos sociais europeus viram a mudança de centros de poder entre os seus diferentes países centrais, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Rússia, entre outros, no Brasil existe um translado de focos regionais através da mudança cíclica e regular das suas capitais federais a cada 200 anos também. E isso deve seguir acontecendo, presumivelmente, até encerrar os seus 1000 anos completos de formação social. E mesmo assim, as coisas ainda podem prosseguir na sequência, sem alterações essenciais de padrão, apenas decursos evolutivos. Esta cosmologia social é, pois, como uma organização dos 4 elementos, num período formativo, em casos como o brasileiro, denominado como Idade do Diamante ou Vajrayuga, um nome mais ou menos incomum, porquanto pouco se conhece na prática sobre os processos formativos e também sobre os próprios ciclos sociais. Colocando o símbolo Hunabku sobre o Brasil,
temos que o Bactum da matéria ocupou as regiões Nordeste e Sudeste, e agora o Bactum do espírito está ocupando a região Centro-Oeste e rumando já para a região Norte. Acontece então que já encerrou o primeiro Bactum das Américas, que seria o ciclo social materialista, e agora estamos avançando dentro do segundo Bactum, no caso rumando para o final do ciclo da nobreza, dos guerreiros ou idealistas, como demonstramos no podcast A Geração Centauro, 2020 a 2080, com link aqui nas descrições. E esta é a onda encantada do Milênio Raiz, o calendário brasileiro que resulta na mesma análise detalhada da mandala de Runabku, como acima analisado através do conjunto dos ciclos Chronocrator, com suas diferentes camadas de evolução. Ostentando em cada direção uma das 4 regiões do país, agrupadas em Bactums de 2 em 2, conforme a sua natureza material ou espiritual, tal como na sua relação com os ciclos sociais divididos em 3 gerações, e mais o Catum de transição ao final de cada segmento. No centro temos também as energias criadoras do 5º ciclo excepcional, ligado a Olim ou à transição final do conjunto, tal como a região sul, como a última a ser incorporada à nação. E como vamos compreender os estágios da borboleta de Runabku, que simboliza as etapas da iniciação espiritual neste quadro. Temos aqui um amplo cenário de ciclos e subciclos. Cada geração pode representar em si uma oportunidade, mas também existe um processo crescente e cumulativo. Todas as 3 grandezas, o ciclo milenar, o ciclo social e o ciclo geracional, comportam estruturas iniciáticas semelhantes a zodíacos, e também a própria árvore sefirotal. E cada final de ciclo representa também uma oportunidade especial, como é o caso da própria geração que começa agora a despontar. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde demonstramos, pois, a natureza da mandala Kabuktum do milênio, relacionada aos ciclos sociais propriamente ditos, e mais especialmente, então, na forma do calendário socio-regional brasileiro. Trata-se este do roteiro em curso da evolução de um grande país, destinado a formar uma nova raça raiz, renovada sob a fusão e diversidade das raças e culturas antigas. Este é, pois, um precioso conhecimento resgatado da antiguidade, mas de toda forma muito presente e atual, cuja importância se acresce frente aos crescentes desafios que uma nova grande nação encontra sob as complexidades das coisas. O calendário social representa, então, uma bússola para a segura evolução social, uma ferramenta a mais para desentranhar os fatos mais verdadeiros dos tempos e conferir um sentido coletivo às energias da evolução. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.